Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: Teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o que teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: Que posso eu fazer por você? Dize-me o que tu tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu e disse: Tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou e disse: Vai e pede emprestada a todos os teus vizinhos afora vasilhas vazias, tantas quantas puderes recolher. Depois, entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama o azeite puro que brotará dentro dos vasos, pondo de lado à medida os que forem ficando cheio. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe haviam trazidos. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: Traze-me mais vasilhas. Ao que ele respondeu: Não há mais vasilhas vazias. Então, aquele azeite parou de correr. E em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que o orientou, dizendo: Pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz tu e teus filhos de tudo o que lhe sobrou. Amém? Irmãos, temos certeza que, como falei, o bispo Fernando já pregou sobre essa palavra, mas Deus tocou no meu coração para estarmos falando um pouco sobre a vida dessa viúva. A Bíblia, ela nos cita 7 histórias de mulheres viúvas. Uma delas se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, quando fala da viúva de Naim. Quando nós lemos Lucas, capítulo 7, nós encontramos 2 multidões. Uma multidão que estava triste em uma ocasião num fúnebre, pois estava indo enterrar o filho único de uma mulher viúva, ou seja, ela já havia perdido seu marido, agora também perde seu filho único. E nessa multidão que estava indo para o enterro, uma outra multidão, a multidão que seguia Jesus, se encontra. Jesus olha para aquela mulher, toca no caixão, aquele menino se levanta e começa a falar. A outra multidão que nós podemos ver é quando, aonde Jesus estava, uma grande multidão estava seguindo. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma mulher, em que a Bíblia não cita o seu nome, mas conta uma história. A Bíblia fala que o seu marido havia falecido e de herança ele deixou dívidas. Dívidas essas que credores batiam na porta da casa daquela mulher e já havia pego tudo de bens que aquela mulher possuía para poder pagar a sua dívida. E havendo acabado tudo que aquela mulher tinha dentro de casa, ela fica desesperada. Agora, os credores vêm na casa dela e não tendo mais o que pegar, eles agora ameaçam então a pegar os 2 filhos daquela mulher. Aquela mulher havia perdido o filho, agora poderia perder também os seus filhos. Aquela mulher havia perdido tudo aquilo que ela havia idealizado. Eu sou pai de um casal, tem uma menina de 15 e um menino de 7, vai fazer 7. Se você for ver a criação de um menino e de uma menina, são totalmente diferentes. A criação de um menino, ele é criado jogando bola de gude, soltando pipa, correndo, se machucando. É uma criação, entre aspas, mais solta, mais bruta. A criação da menina é brincar de casinha, é brincar de lavar sua roupinha, brincar, já tem as suas filhinhas. Ou seja, se você pegar 2 adolescentes, você vai ver sempre que a menina, ela é muito mais desenvolvida do que o menino. Por quê? Desde criança, ela foi
treinada a ser mãe, a ser dona de casa, a ser sua protetora do lar. Então, essa mulher, ela estava perdendo tudo aquilo que desde a infância ela havia idealizado. Ela estava perdendo sua família. E diz pela história que quando uma família tinha uma dívida e não tinha dinheiro para quitar essa dívida, os credores, a quem aquela mulher estava devendo, poderia pegar aqueles jovens e ficar com eles como escravo e trabalhar durante 7 anos. Depois de 7 anos, essa dívida, entre aspas, era paga e o jovem era solto novamente. Mas analisando essa história, irmãos, eu quero que eu e você nos coloquemos no lugar dessa mulher. Essa mulher, como falei, perde um filho, perde o marido, perdão. E quem era o marido dessa mulher? Obadias. Quem era Obadias? Obadias era mordomo do rei Acabe na época. Era um homem que era responsável por toda a alimentação, não só de Acabe, quanto também de sua esposa Jezabel. Obadias era um homem temente ao Senhor, e Obadias agora ele vai fazer algo. Me ajuda, querido, me ajuda que eu te ajudo. Faz um fundinho para mim. Obadias agora, ele vai fazer algo muito interessante. Lembramos que Elias havia profetizado que não choveria na terra durante um período. Então aquela terra havia fome e havia sede, e Jezabel queria matar todos os profetas. Obadias pega em uma caverna, coloca 50 profetas, em outra caverna ele coloca mais 50 profetas. E Obadias começa a alimentar 100 homens, dando pão e água todo dia. Todo dia Obadias estava ali, escondendo aqueles homens e porém matando a sua sede com pão e água. Querido, Deus nos trouxe do Rio de Janeiro para dizer algo para você. Se você está com fome espiritual nessa noite, nós temos pão e nós temos água. A fonte da água da vida está nesse lugar. O pão da vida está aqui e Ele quer saciar a sua fome. Assim como nossa carne, hoje nós nos alimentamos, o teu espírito, a tua alma tem fome. E Deus nessa noite, Ele quer saciar a tua fome nesse lugar. Obadias, um homem temente a Deus, que vai zelando pelos profetas do Senhor, guardando os profetas, cuidando dos profetas, esse homem vem a falecer. Não tendo Obadias agora deixado o dinheiro para poder quitar a sua dívida, chega o cenário que nós acabamos de ler. Essa mulher, ela toma uma decisão e vai até o profeta, e ela fala para o profeta Eliseu: Eliseu, o teu servo, que tu conhece, faleceu. Agora os credores estão batendo lá na minha porta e querem levar os meus 2 filhos. Eliseu dá uma resposta para aquela mulher e fala assim: olha, trazendo para os nossos dias, o que eu tenho a ver com isso? Mas aquela mulher fica quieta. Depois Eliseu faz uma outra pergunta para ela: o que você tem em casa? Aquela mulher fala assim: a tua serva, ela não tem nada, vírgula, a não ser um pouquinho de azeite. Agora nós começamos a entrar na mensagem necessariamente, em que nós queremos falar que uma decisão, ela pode marcar a tua história. Eu não sei como que você se encontra nessa noite, como que você adentrou, como foi o seu ano, mas Deus manda nos dizer que nessa noite, que a decisão que você tomar nessa noite, ela pode mudar o quadro da tua história. É muito bom nós termos um nome, mas melhor do que nomes é termos história. A Bíblia fala de várias pessoas que nós não citam o nome, mas cita a história. Qual era o nome da mulher do fluxo de sangue? Nós não sabemos o nome, mas sabemos a sua história. Qual é o nome do cego de Jericó? Nós não sabemos o seu nome, mas sabemos a sua história. Deus hoje nos trouxe aqui para dizer que Ele é aquele que muda a história. Ele é aquele que pega o pobre que está caído, o mendigo, e bota a assentar-se na mesa com os príncipes, com o grande. Deus nessa noite nos trouxe aqui para dizer que Ele é contigo, que você não foi uma obra do acidente, e que Ele é teu Pai, que Ele tem um plano com você nessa noite. Então uma decisão, ela marca uma história. Quando essa mulher chega para Eliseu e fala: olha, tua serva não tem mais nada dentro de casa, tudo que eu tinha, eu dei para poder abater na dívida, porém a dívida continua, a não ser um pouquinho de azeite.
Eliseu então dá uma ordem para aquela mulher. Ele disse: vá para a sua casa, peça à sua vizinhança vasos, vasilhas, mas não peça pouca, peça o máximo que você puder. E aqui primeiro passo que eu posso vir falar para conosco é: não fique parado, queridos, quando você tomar uma decisão. Lembremos do filho pródigo, quando ele se lembra que na casa do pai dele, até os trabalhadores viviam melhor do que ele, o que ele faz? Ele toma 3 atitudes. Ele: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele decide, ele se levanta e ele vai. Muitas pessoas decidem, mas porém continuam prostradas. Muitas pessoas decidem, mas não vai com medo. Muitas pessoas se decidem e continua trancada dentro de um quarto, pensando no que fazer. Se Deus já te deu uma ordem, se Deus já designou algo para você, toma uma decisão, querido, levante e vá, porque Ele vai na frente. E essa mulher então chega para os seus filhos: eu quero agora que você saia da nossa atmosfera e vá para a atmosfera daquela mulher, para a realidade dela. Imagine, há um tempo atrás, bateu os credores na porta e falou: vim pegar os teus 2 filhos. Ela falou: credor, me dá mais um prazo. Mas qual é o prazo? Não, pouco tempo, me dá mais um prazo que eu já vou resolver para poder quitar. Aquela mulher não tinha perspectiva alguma de onde teria fonte de renda para poder quitar. Aquela mulher então chega em casa e agora fala para os filhos: filhos, achei a solução para quitar a nossa dívida. Qual é, mamãe? Fala para mim, cadê? A senhora conseguiu o dinheiro? Ainda não, mas vou conseguir. Vá nas vizinhanças, pega vasos, não poucos, pega o máximo que vocês puderem. E aqueles jovens, quando traz os vasos e botam dentro de casa, o milagre acontece. Ela pega aquele pouco de botija de azeite. Irmãos, ela não vai orar. Imagine vários vasos e ela com um pouco de azeite, ela não ora, porque ela creu na palavra do profeta. Muitas das vezes Deus já deu uma palavra para mim e para você, e nós ficamos olhando a nossa realidade e falando: não, isso aí eu não vou conseguir, esse milagre é muito grande. Deus, Ele é o Deus do impossível, mas a minha circunstância, o meu momento, o meu cenário diz que isso é impossível. Imagine você, suponhamos que essa garrafa seja um pouco de azeite, e aqui tenhamos várias vasilhas. Como que de um pouco de azeite eu vou encher essas vasilhas? Essa mulher, ela não pensa na matemática humana, porque 5 pães e 2 peixes alimenta mais de 5.000 homens, e fora mulheres e crianças. A matemática de Deus é diferente. Um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Ei, eu não sei como que você adentrou por essas portas, mas eu sei que o Senhor tem poder de mudar a tua vida nessa noite. Ele tem o poder. Nós não estamos aqui falando de nós mesmos, mas estamos falando daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nasceu de uma virgem, que nasceu numa manjedoura lá em Jerusalém, aquele homem em que o seu pai é o dono do livro da vida, em que o meu nome, o teu nome está escrito lá, aquele homem que andou sobre as águas, aquele homem que chamou o morto para fora, aquele homem que morreu, que ressuscitou. Hoje ele está aqui para dizer: eu ainda sou o Deus da tua vida. O Deus que você serve, queridos, é um Deus que faz milagres. E aquela mulher, quando ela pega aquela botija e começa a derramar sobre o vaso, o milagre vai acontecendo. Sabe o que eu quero dizer com isso? O milagre acontece na transferência de azeite. Muitas das vezes você entrou por essa porta fraco, sem perspectiva alguma, sem intimidade com Deus, faltando ter intimidade para com Deus, mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Ei, Ele é a fonte, Ele é a fonte, e portanto nessa noite, querido, Deus manda nos dizer: sejamos fonte e não cântaro. Porque quando você é fonte, a fonte jorra sem parar. Quando você é cântaro, quando você é apenas um vaso, você recebe a quantidade, e quando está na boca, fecha, cessa. Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizermos que nós devemos ser fonte. A fonte é ser transferência. Se eu estou fraco, eu transfiro o meu azeite para você, você transfere para ele, ele transfere para ela, e assim toda a igreja vai sendo cheia de quê? Do Espírito Santo de Deus.
O azeite naquela época tinha 3 funções. Hoje o azeite nós usamos apenas para nos alimentarmos, salada e fritura. O azeite naquela época, além da alimentação, além de colocarmos em alguns ferimentos, em algumas feridas, a principal função do azeite naquela época era manter as iluminações. O azeite era fundamental, se a pessoa não tivesse azeite, a sua casa estava escura, a sua casa não tinha aquecimento, as pessoas ficavam com frio. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos dizermos que o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. E eu não sei como que você está, mas eu sei que o Espírito Santo está nesse lugar. E quando Ele está, algo diferente, algo sobrenatural acontece. Eliseu agora dá ordem para aquela mulher. Após ela entrar dentro de casa, ele fala assim, entra, tranca a porta, somente você e seus 2 filhos. Existem coisas, querido, que nós devemos compartilharmos com amigos, até mesmo com esposas, com nossos cônjuges, mas existem coisas em que devemos apenas eu e você entrarmos no nosso quarto e trancarmos a porta. Tem momentos que Deus ele quer falarmos pessoalmente para conosco. E quanto tempo, irmãos, nós não temos mais essa intimidade para com Deus? Quanto tempo você já não entra mais no teu quarto, não tranca mais a tua porta e não fala com Deus? De repente Deus te trouxe aqui para falar, querido, eu sinto saudade de ouvir a tua voz. Eu vou contar uma experiência que minha esposa não gosta de que eu conte, mas vamos falar. Quando eu morava na cidade chamada Campos dos Goytacazes, está mais ou menos umas 4 horas do Rio para Campos, eu já tinha faculdade, meu sonho era trabalhar embarcado, em plataforma de petróleo. E aí, como fala-se bacia de Campos, fui morar em Campos. Chegando em Campos, só tinha 2 tipos de emprego. 3, trabalhar na prefeitura, no comércio ou corta-cana. E eu já com faculdade, Maria Clara com apenas, não tinha nem 1 ano de idade. E aí estávamos morando, passando um processo sem emprego. Deus começa a nos quebrar, tira uma pessoa de nível superior e começa a trabalhar de flanelinha. Flanelinha, lavar carro na rua dos outros. Moço, vai estacionar? Vou dar uma olhadinha para o senhor, pode estacionar. E chegava em casa com R$20, R$25, R$30, mas nunca deixava de tirar os R$3 do dízimo, todo dia. E durante mais de 2 anos, todo santo dia, minha esposa tinha que ir ao mercado comprar apenas o que estava faltando. Acabou arroz, comprava 1 quilo de arroz. Acabou o papel higiênico, comprava um pacote com 4 rolinhos de papel higiênico. E assim ia. Até que um dia teve uma chuva muito grande na cidade durante 1 semana, e aí eu não tinha emprego. Fiquei sem emprego, fiquei sem dinheiro, porque eu só tinha o dinheiro de cada dia. Havia acabado já nosso alimento dentro de casa, e Núbia, numa terça-feira, falou, amor, nós não temos o que comer amanhã. Eu falei com ela, Deus proverá. Ela, o que tu vai fazer? Vai ligar para a tua mãe, para minha mãe, para algum conhecido, pedir dinheiro? Não, Deus vai prover. Coloquei ela e Maria Clara para o quarto, fui para a sala e comecei, Senhor, lembra, Senhor, quando eu ia nos hospitais, quando eu ia nos presídios pregar a Tua palavra, quando eu pregava no trem, pregando a Tua palavra. Senhor, quantas vidas nós ganhamos para Ti? A Tua palavra fala que nós devemos fazer prova do Senhor, e mesmo no pouco eu sou dizimista ao Senhor. Eu não estou te pedindo dinheiro, Senhor, e estou te pedindo alimento, comida. Eu não tenho, Senhor, não tenho dignidade e honra de poder dar o alimento para minha família. E comecei a abrir meu coração, comecei a não orar, mas a conversar, e só saía lágrimas e chorando. Terça-feira, 22 horas, quando deu 22h25, a campainha lá de casa toca. A Núbia saiu do quarto e falou, quem é? Eu não sei, mano. Eu olhei assim, fala, varão, vim tomar café. Eu, Jesus, que café, Senhor, você não tem nem pó nem açúcar. Eu só 1 minuto, fui no banheiro, joguei uma água no rosto e fui lá atendê-los. Quando cheguei, era um casal, e ele falou, querido, eu estava brincando sobre o café, mas eu vou direto ao assunto. Eu sou pastor e moro em cima da igreja,
E há 30 minutos atrás eu estava orando a Deus para poder agradecer que eu já ia dormir. Deus falou: desce até a minha casa, na ação social, pega todo o mantimento, bota no teu carro, vai no teu congelador, pega todas as carnes e vai andando na rua que eu vou te levar na casa que geme e chora necessitado. Sabe o que aconteceu? Aquele homem levou uma compra de mais de 3 meses para minha casa naquele dia. Sabe por quê? Eu já comi em vários restaurantes hoje, graças a Deus, Deus mudou o nosso cativeiro, mas muitas das vezes Deus nos permite passarmos por certas situações para nós entrarmos no quarto, trancarmos a porta e falar: Senhor, eu quero fazer prova de Ti. Porque é muito bom quando nós vemos a experiência de Daniel que foi para a cova. É muito bom quando nós lemos Sadraque, Mesaque e Abednego, entrou na fornalha e não se queimou. E eu e você, quando teremos as nossas experiências com Ele? Deus, irmãos, Ele nos trouxe aqui e Ele permite que algumas situações aconteçam para que nós tenhamos intimidade com Ele. Ei, Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Deus está com saudade de fazer você chorar, de te dar um abraço. Deus te trouxe aqui porque Ele quer quebrar cadeias. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te renovar. O Espírito Santo te trouxe aqui porque Ele quer te chamar de filho, de filha e de amigo. Deus levou aquele homem na casa de que gemia e chorava necessitado. Eu não sei como que você está aqui, querido, mas nós queremos te dizer: seja fonte, não seja cântaro. Não importa, Deus te trouxe aqui, e você que ainda não aceitou o Senhor, Deus quer a coisa mais importante que hoje que você tem. Aquilo que mais te custa, aquilo de mais importante nessa noite Ele está te pedindo. De repente você possa vir falar: ih, lá vem o irmão falar de dinheiro. Não, a coisa mais importante que Deus te trouxe aqui, irmãos, não é o quanto que você tem na sua conta bancária, não é o belo carro que talvez você tenha, não é a bela casa que talvez você também tenha, mas o mais importante que Deus te quer aqui nessa noite é a tua vida, é a tua alma. Deus te trouxe aqui porque Ele é o olheiro, e se tu és um vaso e está rachado, e quando o Espírito cai, logo se derrama na tua vida. Se de repente você vem aqui no domingo e é cheio, mas chega na segunda-feira você já está fraco, Deus te trouxe aqui para falar: ei, deixa eu ser o olheiro, deixa eu quebrar e fazer um vaso novo, porque quando eu restauro, quando eu faço, quando eu alinho, quando eu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. Assim como Ele pegou daquele barro e fez Adão, Deus nessa noite também quer que nos quebramos e façamos um vaso novo na presença dEle. Aquela mulher, é a primeira vez, Júnior, que eu vejo o varejo abastecendo o atacado. É a primeira vez que eu vejo um item completando vários outros itens, vários outros produtos. Você vê que o texto nos diz que o azeite não findou enquanto tinha vaso. Se tem vaso aqui nessa noite, o azeite vai descer. Deus manda nos dizer nessa noite que pastor, Ele promove, empresário, Ele promove, pregador, Ele promove, levita, Ele promove, tudo que está aqui, Ele promove. Agora, adorador, não. Adorador, Ele procura. Adorador, Ele procura. Será que Ele pode ver? Eu estou vendo 2 adoradores, um está aqui, o primeiro está aqui. Cadê o segundo adorador nessa noite? Será que você pode levantar a sua mão e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vim te adorar? Será que você pode dar uma salva de palma para o Senhor? Porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele procura verdadeiros adoradores. E como o pastor Jean brincou, pastor Jean, glória a Deus que lá no céu eu já decorei qual é o hino que vai ser cantado lá. E é fácil. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E diz o louvor: Santo, Santo, Santo,
Santo é o Senhor dos exércitos, querido. Ei, o mais importante que nós podemos ter é o nosso nome escrito no livro da vida. E portanto, nessa noite nós queremos fazer algo muito especial aqui. Nós queremos perguntar para você: existe alguém no nosso meio que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus e queria tomar essa decisão? Olha, irmãos, eu vou para a igreja, eu estou sempre na igreja, mas eu ainda não tomei essa decisão. Nessa noite, a fonte de água viva está aqui nesse lugar. Nessa noite Deus te convida a você tomar uma decisão muito importante, porque a Bíblia fala que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante dos Pai. Se você nessa noite entrou nessa porta e ainda não teve encontro com o Senhor Jesus, o Senhor está aqui para poder te encher. Existe alguém? Faça um sinal com sua mão se existe alguém no nosso meio que gostaria de aceitar o Senhor Jesus. Temos aqui já um jovem, a igreja pode louvar ao Senhor pela vida desse jovem. Temos ali também um senhor. Tem algum obreiro para poder abraçar esse jovem aqui, por gentileza? Vem aqui, Jean. Mais um homem aqui, por favor, abraçando o nosso amigo. Está vindo ali o nosso amigo. Nós somos vasos, vocês são vasos. E nessa noite, o azeite descerá sobre vocês. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ei, o teu passado, o teu presente, não importa como está, mas Deus manda dizer que o teu futuro está intacto, e Deus vai escrever nova história na vida desses homens que aqui se encontram. Será que a igreja pode se levantar para orarmos pela vida dessas vidas que aqui se encontram? Enquanto o Aleluia vai se posicionando para louvarmos ao Senhor, estende suas mãos para cá. Temos duas vidas preciosas, dois príncipes. Senhor, nós te louvamos pela vida desses homens que aqui se encontram. Que tu possa vir estar tomando a vida deles. Escreve, Senhor, a vida deles no livro da vida. Derrama, Senhor, o teu azeite, Senhor, e faz um vaso novo. Senhor, que o azeite que for derramado, Senhor, eles possam vir voltar, Senhor, para locais aonde eles frequentavam, mas que eles não possam vir se contaminar, porque eles não serão mais vasilhas, eles serão fontes, eles irão transbordar na vida de outros. Senhor, esses homens que estão aqui, que toda a cadeia, tudo aquilo que aprisiona os teus filhos no mundo, seja agora repreendido, seja caído por terra, todos os aguilhões de Satanás, tudo aquilo que prende, Senhor, em nome de Jesus, que tu possa vir descer, Senhor, nessa noite e dissipar todo o mal, escrever uma nova história, que esses homens possam vir ser grande homem de Deus, estar, Senhor, nesse altar, apregoando a tua palavra, e o teu nome, o teu nome, o teu nome, o teu nome ser exaltado. Toma a vida dos teus filhos em tuas mãos, que Deus possa vir abençoar, que Deus possa vir estar os abençoando. E para finalizarmos, irmãos, existe uma grande diferença. No Antigo Testamento, Daniel orava, e quando o anjo veio para dar resposta a Daniel, o anjo da Pérsia, ou seja, Satanás, interveio para poder impedir a bênção de Daniel. E o anjo falou: Daniel, no primeiro dia que tu aplicaste em oração, o Senhor já havia ordenado. Agora, na nova aliança com Cristo, sabe qual é a diferença? A diferença está que o inimigo muitas das vezes impede que nós oramos, nos colocando sono, cansaço, pois sabe que através de nossas orações nós iremos ter o Espírito Santo em nossa vida. Ei, não pare de orar, mesmo sem vontade, ora, mesmo cansado, ore, mesmo fraco, ore, não pare, porque o Senhor é contigo. Ei, seja a fonte de Deus para onde você estiver, seja a fonte de Deus aonde você estiver, não seja mais um canto apenas para receber, mas seja você que possa vir transferir a unção, a presença do Espírito Santo de Deus.
saia por essas portas nessa noite renovado, sabendo que o Senhor, Ele está com você. Ainda que aquela mulher achava que era pouco aquilo que ela tinha, mas o pouco pode transferir para outros. Ei, Ele está dentro de você. As coisas mais preciosas, irmãos, estão escondidas. Deus escondeu os minerais mais preciosos: o petróleo, o ouro, o minério. São minerais preciosos, valiosos, que estão escondidos embaixo da terra e que tem que perfurar muito para poder encontrar. Mas o Espírito Santo, Ele escondeu também a sua presença dentro de você. A presença dEle habita dentro de você. E embora que você esteja, irmãos, eu estou muito fraco, eu estou muito pequenino, ei, procura aí dentro de você que Ele está aí. Procura dentro de você, pois Ele habita dentro de você. Ele está contigo, é Ele que está te renovando, é Ele que está te tocando, é Ele que está te abraçando, é Ele que diz não temas, é Ele que muda o quadro, é Ele que tira uma mulher que estava endividada e faz ser uma empresária bem-sucedida, é Ele que muda o quadro, a situação, é Ele, é para Ele, é por Ele, é tudo para Ele. Que o Senhor possa vir te abençoar. Que o Senhor possa vir te guardar nessa noite. Saia daqui com essa palavra. Que o Espírito Santo possa vir te tocar e te renovar nessa noite. Em nome de Jesus.